io volevo chiedere una cosa che ritorna che volta di nuovo sempre con concitaggine a questo problema dei rapporti tra le identità, os problemas da identità della persona, di cui tu parlavi prima, e l'identità delle culture e il contesto della classe, o meio ambiente das classes, oppure il contesto della società in generale. E la società in tu generale. prima dicevi che vorresti essere gente, non numero. Essere gente e non numero. Esatto. Ritornando al discorso dell'uso dei mezzi tecnologici, della comunicazione di massa, che è stata spesso molto di più manipolazione di massa. Manipolação de massa. Che comunicazione. Tu pensi che per essere gente evidentemente ci vuole una comunicazione autentica tra identità? Per una comunicazione autentica entre identità. Entre identità. I mezzi di comunicazione di massa, cioè os meios de comunicação de massa possono favorire favorizare questa comunicazione entre, quindi l'uso, la partecipazione poi e anche também a participação tra diverse persone, entre as diferentes pessoas, entre as diferentes classes. Eu creio que é possível. Veja bem, esta é uma questão primordialmente política, não? Primariamente política e secundariamente técnica. Se houver uma decisão política para orientar o meio de comunicação nesse sentido, daí em diante a questão vai ser resolvida pelos técnicos. A questão potrebbe essere risolta dai tecnici. Que não são neutros. Que não são neutros. Que não são neutros. Mas aí não há dúvida nenhuma de que você encontrará caminhos para provocar a resposta e a curiosidade do telespectador. O telespectador vem sendo passivo na medida em que a ideologia dominante que está no centro do poder sobre os meios de comunicação quer. Quer dizer, quanto mais passiva for a gente, tanto mais o domínio domina em paz. Quanto mais inquieta for a gente, tanto menos pode o poder dormir. Não? Então, isso é antigo, né? Isso é muito velho. Isso. Os romanos sabiam disso. Então eu acho que, por exemplo, eu dei primeiro o exemplo dos clubes que a gente podia, mas por outro lado, eu acho que a gente de esquerda, é preciso ter cuidado depois com a gravação disso. La gravação com isso, não, esse daí é dela, eu digo com esse. Não, posso continuar? Pode, eu estou só simplesmente dizendo que é interessante ter cuidado, porque, por exemplo, eu vou dizer agora uma coisa que é uma espécie assim de... É uma abertura. Por exemplo, eu digo, eu acho que nós de esquerda deveríamos, tanto quanto pudéssemos, entrar nos mais diferentes espaços técnicos de poder e do poder burguês para miná-lo por baixo. Para mim, uma das táticas nossas é a ocupação dos espaços.
políticos. Da vecchia talpa. Como? Da vecchia talpa. Que isso? A talpa, um animal que come a terra, não? Que come a terra. É, exato, entende? Evidentemente que isso também é risco. È un rischio questo, chiaramente. Porque muitos de nós Perché molti di noi terminamos gostando do espaço. arrivano a poi aver piacere di questi spazi. Mas esse risco a gente tem que È correr. un rischio che dobbiamo correre. Não? Por exemplo, agora, eu disse, não à imprensa, por isso que eu peço que Non tenha, alla stampa. que eu não sou secretário Io non sono segretario no sentido tradicional. nel senso tradizionale. Eu estou num certo lugar do poder, Occupo un certo luogo del potere, sem de jeito nenhum me amarrar a ele. senza voler essere attaccato a questo potere. Quer dizer, eu estou lá para criticá-lo, entende? Eu estou lá para mudá-lo, Per trasformarlo, transformá-lo, não para ficar. non per restare. Então, eu acho que, vamos admitir, por exemplo, se nós pudéssemos contar com um corpo de especialistas na imprensa, Di specialisti, nas rádios, nas televisões. Uma coisa, aliás, que o Partido Comunista una cosa penso che il Partito Comunista sempre soube fazer, sempre dovrebbe fare. de ter sempre gente. Agora, correr o risco de que eu falei é verdade. Di quello che lui ha detto precedentemente. Entra e fica. E restare. Ci prova gusto. É gostoso. Mas esse é um outro aspecto, é uma outra forma de luta. È un'altra forma. Quer dizer, você não tem, evidentemente que vamos admitir assim, um artista, um homem de televisão ou uma mulher que cuida de um programa, por exemplo, Che partecipa que cuida mesmo, que dirige, não? Ela tem um limite, ha un limite, não pode ultrapassar, porque senão perde o emprego, l'impiego, mas pode que daqui para aqui ma può nel suo spazio, da lì ela possa fazer algumas coisas alcune cose. no sentido de desafiar. Eu conheço no Brasil há uma meia dúzia de gente nas televisões Conosco não, in Brasile, que faz isso, fanno questo. não, que faz programas mais vivos, programas mais Fanno críticos, programmi più vivi, più critici, não, que desafiam mais che scommettono. Agora, talvez chegue um dia em que a gente tenha, por exemplo, agora na Prefeitura de São Paulo, nós estamos começando já a lutar para ter uma emissora de televisão, Per avere un emittente para ter uma emissora de rádio radio, e para fundar um banco, fondare un banco, uma banca municipal. municipale. Se a gente tiver uma banca na municipalidade de São Paulo, a gente evita uma série de perdas, La gente eviterebbe una serie di perdite. não, que a gente está tendo hoje. Banca no sentido exato, de dinheiro, Un'agenzia. não? Uma agência. E precisamos de uma estação de televisão, Precisano di una stazione di televisione. porque não temos esse poder. E estamos nas mãos das televisões. Siamo nelle mani delle televisioni. Quer dizer, Che dire? se porém chegarmos a ter, Per questo essere riusciti durante esse governo ainda, questo governo uma estação de televisão, una stazione então aí nós vamos ter de dar uma orientação política totalmente diferente totalmente differente às emissoras dalle emittenti que existem lá. che esistono Não? oggi. E vai ser difícil, não? Porque inclusive há uma opinião pública domesticada Perché deve essere difficile perché c'è un'opinione pubblica domesticata pelo estilo da televisão dominante. e dallo stile della televisione dominante. E a tendência é dizer que não gosta do novo estilo, Di etc. dire che non c'è piacere, che non piace il nuovo stile. Por exemplo, aqui
o poder público tem emissora, tem... Como é que usa se ha qui il potere politico emittente? Reti radio e reti vicine agli enti locali, cioè non direttamente gestite dal potere amministrativo. L'esperienza delle radio cosiddette libere è stata quasi bloccata da una serie di leggi e anche dalle difficoltà economiche poi. Sim, a experiência das televisões particulares foi parada da leis do Estado e também da dificuldade econômica, enquanto a televisão particular, sendo particular, tende a ser no dominio, la pubblicità. Esatto. Cioè c'è stato un momento di grossa conflittualità sociale, di grande conflitto sociale, in cui è venuto fuori in maniera molto forte la proposta di una comunicazione antagonista, alternativa, che è un problema di forza politica, di intelligenze e un problema anche di disponibilità economica. Su questo il potere ti vince sempre. Ma sobre questo tipo di cose, su potere può sempre voltare. Esatto. Gli volevo fare una domanda. Oltre per Qui si va avanti all'infinito perché il discorso è affascinante, però si parte da esperienze, da culture diverse, per cui per quanto ci sia... La base è differente, in quanto a cultura nostra e cultura per certi versi i discorsi che fa lui mi sembrano ingenui, no? No, però magari sono io scontata nel dire queste cose, no? Io per esempio non credo nella possibilità di stare dentro le istituzioni e di poter cambiarle dall'interno. Sì. Con tutta la buona fede e il rispetto, per carità, nel momento in cui tu dici io sto dall'interno, no, è come se fosse una spia del popolo all'interno dell'istituzione borghese per trasformarla. Allora i rischi sono due: o che cambi tu, no? E che il potere ti cambia, o che tu hai una grossa forza d'appoggio dall'esterno, no? La possibilità di mudare a pessoa enquanto fica nell'interior del potere, o se no la possibilità di una forza esteriore che ti appoggia per poter creare conflittualità al potere e rendergli la vita poi impossibile, no? Ora qui ci sono i problemi dei metodi usati. Tu poco fa mi sembra che hai detto che comunque in politica nessuna forma di intervento va esclusa e bisogna prendere in considerazione la possibilità di un intervento armato. Ho capito bene? Cioè è una possibilità così considerata in termini teorici all'interno... È una possibilità che você considera in termini teorici, claro. Teorico che poi è pratico, nella misura in cui le condizioni sono possibili. No? Poi l'altra contraddizione che veniva fuori è che parlavi di una carenza di analisi materialista, una carenza d'analisi materialista, soprattutto in Occidente. No? Mentre in America Latina la possibilità è ancora attuale dell'analisi materialista. Ma mais do que cá. Maggiore. Non significa che là também non precisi di una... Ecco, poi mi sembrava che negasse completamente la possibilità di... No. Che negasse, però se ho capito male io, che negasse completamente invece una possibilità di analisi leninista, che io poi vedo come continuazione dell'analisi marxista. No, eu não nego totalmente a análise leninista. O que eu nego... Nega totalmente l'analisi leninista. Ciò che nega... O que eu nego é a imobilização de Marx e de Lenin. Isso eu nego. Exatamente porque para ser bom marxista, não pode divinizar Marx. Divinizzare Marx. Questa è l'immobilizzazione. É isso lá, imobilização. Não, quer dizer,
Lenin escreveu o que fazer no começo do século passado. No começo, 1905, por aí. 1905. Em 1921, por aí, ele fez uma outra edição de que fazer, como método de ação, e no prefácio ele diz que era preciso refazer muita coisa. Ele mesmo diz. Agora, como é que é possível ler Lenin aqui ou na América Latina sem rever? Não pode. Senza rivederlo, non si può. Entende? Quer dizer, às vezes o fenômeno é o mesmo. Il fenomeno è lo stesso. O mesmo, mas a forma de abordá-lo, di avvicinarlo, tem que ser outra. Deve essere altra. É nisso que. É questo. Por exemplo, eu penso, em muitos aspectos, muitos, Gramsci. Muito mais fundamental para nós do que Lenin. Molto più fondamentale che non Lenin. Mas com relação a essa coisa, eu entendo que você não, que a gente não pode fazer a mudança da instituição. A instituição burguesa se muda na medida em que você muda a estrutura burguesa da sociedade. Não? Mas acontece que antes, que isso é histórico, é processual e não mecânico. É de processo, não mecânico. De processo histórico, não mecânico. Antes que se chegue a uma transformação radical da sociedade burguesa, você pode ir testando ou fazendo experiências de mudança, inclusive para aprender melhor a mudar. Per arrivare ad apprendere a trasformare. Quer dizer, eu sei, por exemplo, que não vou poder transformar a Secretaria de Educação de São Paulo em um organismo popular. Eu sei disso. Mas o que eu também sei é que depois dos 4 anos que eu passar por lá, vai haver algumas coisas fundamentais que foram descobertas. Por exemplo, essa questão da linguagem popular vai ficar desnuda. Vai denudarsi, cioè andrà a scoprirsi. Entende? Então, se eu dissesse, não, eu só toco nesse problema quando tivermos uma sociedade socialista, quando avremo uma sociedade socialista, eu estaria atrasando, retardando a chegada da sociedade socialista. Entende? É que, no fundo, a sociedade socialista, a revolução socialista, se forja, é no corpo da sociedade burguesa e não fora. Está entendendo? Quer dizer, quando é de repente um dia o corpo burguês está tão débil que se acaba. Quando o corpo borghese é debole, finalmente termina. E quando o problema, por exemplo, é interessante ver como, inclusive, as revoluções que se dão, em pleno, eu não diria pleno, mas em um momento de poder da burguesia grande, que houve uma queda de hegemonia e mudou rapidamente. A transição
é longa e difícil. Não? É muito mais difícil. É muito più difficile. Então, eu acho que essas coisas, a gente precisa estar com elas mais ou menos claras. Sì, questo bisogna averlo chiaro. E tanto quanto a gente possa minando. E tanto più la gente può minare. Minando as bases. Tudo bem? Visto alguma coisa? Não? O que foi tudo isto? Está muito frio? Dentro? Abbiamo ancora una decina di minuti, non di più, possiamo approfittare delle ultime righe che è arrivato. Oh, meio-dia. Io non so se avete, domando a te più che passou o tempo lá rápido. sarebbe che nella questione dell'educazione, violenza e non violenza, che non ho capito se Mito. Pois não. $500. rivolgo più che a lui a Enzo che poi faccia lui la regia di questi ultimi. Per adesso sono cose fondamentali. No, nel senso c'è poco da fare da regia, abbiamo 10 minuti. 10 minuti. O c'è questo tema oppure c'è... Volete inserire Allora, benissimo. il suo tema all'interno di questa esperienza religiosa, se è possibile fare un'esperienza di trasformazione all'interno della Chiesa violenta o non violenta, proprio all'interno stesso dell'esperienza religiosa della Chiesa. Nessuna domanda è possibile. No, proprio non esagerando come Oppure no? Intanto se dici sì tu vai. Poi il formulario l'abbiamo già detto? Andrea chiedeva, Il professore Andrea Canevaro Andrea chiedeva il rapporto tra violenza e non violenza entre educação repressiva e não repressiva na experiência educativa. e io aggiungo il rapporto violenza e non violenza, sempre questa relazione, molteplici, all'interno dell'esperienza religiosa. L'esperienza dell'Iglesia, la Il religione. pare del Sud America sia una delle Parece in Sud America potenze o dei condizionamenti il potere molto del forti condizionamento molto forte che esistono, no? che fica. Per l'influsso e il peso che ha la Chiesa e tutto il peso che ha l'esperienza religiosa all'interno delle popolazioni L'esperienza dell'Iglesia, bassa, no? del cielo popolare, sì, nas classes popolari. che non è solamente il fatto della Chiesa cattolica, ma per esempio delle chiese, noi chiamiamole sette, no? Che per molto sono Non menzionate è solo un'esperienza dell'Iglesia cattolica, ma també molto un tipo di determinanti anche proprio per l'esperienza dell'educazione che viene trasmessa attraverso l'educazione che viene data ai centri di potere culturale è veramente inferiore a quello che i singoli pastori, i singoli preti sanno dare in tutti i centri, addirittura del Brasile e dell'America Latina. esta dicotomia, esta possibilidade, também para a Igreja, também para a educação em geral. Violência. Olha, eu acho o seguinte, que toda vez que eu penso em violência ou que me falam em violência, eu procuro entender. Io credo intendere, penso di capire. E percebo que para que entenda a violência, eu preciso fazer umas perguntas. Io voglio fare una domanda. E as perguntas são as seguintes. Le domande sono le seguenti. Violência de quem? Violenza di chi? Contra quem? Contro chi? Violência para quê? Violenza per chi? E aí, então, eu saio de uma compreensão mais metafísica da violência. Io ho una comprensione metafisica. Eu saio, eu deixo uma compreensão mais metafísica e venho para uma compreensão mais histórica,
compreensão histórica da violência concreta. Quer dizer, nesse momento não me interessa definir o conceito de violência. Nesse momento me interessa descobrir quem é violento, quem inaugura a violência e para que e por quê. E per chi e per quale motivo? Ora, quando eu faço essa pergunta, eu descubro uma coisa óbvia, que eu descrevi na Pedagogia do Oprimido, é que até hoje, na história das mulheres e dos homens, nunca os oprimidos começaram a opressão. Mai gli oppressi hanno cominciato l'oppressione. Nunca. Nunca os oprimidos iniciaram o fenômeno da opressão. Quer dizer, os oprimidos nunca foram os que criaram a opressão. Eles, pelo contrário, foram sempre o objeto do fenômeno. Então, a violência se dá e se deu contra eles. Contra essi, si è data sempre contro essi. Então, a violência deles é autodefesa. É autodefesa. A dos outros é que é violência. A violência degli altri è violenza. A resposta dos violentados não é violência. Ela é, do ponto de vista, como é que eu diria, puramente muscular. Puramente físico, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético, ela é autodefesa. Por exemplo, se você... Vamos admitir que o Michael Tyson, esse campeão do mundo... Tyson me ameaça nessa sala para bater em mim, e se eu tenho um revólver, e se eu não tenho uma porta para fugir, eu mato o Michael Tyson. Mas eu me defendi. Ou eu matava ou ele me matava. As classes populares, os povos oprimidos, espoliados, chegam a um momento em que ou respondem assim ou não se libertam. Então é por isso que eu disse que todo o processo de libertação individual, grupal, social, de país para país, é um ato político, eminentemente político, cheio de psicologia, cheio de antropologia, cheio de filosofia, de ideologia, disso, daquilo, mas é político, com prováveis momentos de atrito pessoal, físico. É assim, a libertação das mulheres é assim também. É assim também. A libertação dos povos é assim. A libertação dos colonizados é assim. Politicamente e de vez em quando conflito. Então, e é isso que tem, agora, por exemplo, a imprensa burguesa tem explorado ao máximo a prefeita Luísa Erundina, porque numa entrevista de televisão perguntaram a ela: a senhora acha que o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, vai agora fazer o socialismo? E ela disse: não, porque isso foi uma vitória passageira de uma eleição, não, e não é com eleições assim que a gente faz o socialismo. E aí o jornalista disse: então a senhora defende a luta armada? Portanto, se a senhora defende a luta armada? Não. E ela disse:
Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo é que não pode fazer socialismo assim. Não pode fazer socialismo così. Não. Quer dizer, é a questão do momento provável, não? Que é um momento violento. É um momento violento. Por que isso? Porque, por exemplo, os milhões de brasileiros que hoje não comeram ainda, mas que não apenas gostariam de comer, mas têm direito a comer. Chega um momento em que eles, para comer, vão ter que brigar. Devono adattarsi, devono arrangiarsi e anche entrare in conflitto. E aquela minoria quella minoranza que come muito bem, mangia molto bene, mas que não tem interesse nenhum, inclusive por estreiteza de mente, não quer ceder. Non desidera cedere. Não quer. E vive matando gente lá no Brasil. Chegará um momento em que esse conflito pode dar-se para que a mudança fundamental se dê. Então aí me parece que eticamente as pessoas de esquerda que sonham com essa mudança radical que facilite a gente a ser mais gente, há uma questão ética que é a de trabalhar para diminuir o ônus, o gasto social que possa ser provocado pelo conflito final. Eu acho que mais do que isso não podemos fazer. Più di questo non possiamo fare. Pelo menos agora, no caso brasileiro. É possível que aqui seja mais fácil isso, não? E na Europa já se tem uma classe dominante, uma classe burguesa que vem aprendendo a aceitar a alternância de governo. Não aceita a alternância do poder, mas aceita já a alternância de governo. No Brasil, na América Latina, não se aceita sequer a alternância de governo. Não se aceita neppure a alternância de governo. Entende? É que você, através do governo, pode trabalhar mais para chegar ao poder mesmo. Enquanto através do governo se pode trabalhar para raggiungere il potere stesso. Quer dizer, mas eu acho que isso me parece muito concreto, muito real. Não? E é doloroso que seja assim, mas pelo menos até o fim deste século, eu não acredito que os interesses econômicos em choque, chame-se interesses de classe ou não, não se resolverão em torno de uma mesa, tomando tequila, ou Coca-Cola, ou caipirinha, ou grappa. Ainda não. Pode ser que no outro século se discuta assim. E quer dizer, os operários tomem uma grapa com os patrões e eles desistam de ganhar o lucro da mais-valia. Por ora não. E questo con tutto l'ottimismo. Com todo o otimismo, exato. Credo che abbiamo esaurito. Sì, abbiamo esaurito, però il tempo. Tu dicevi è una cosa che siccome non hanno il passaporto